Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde às segundas-feiras nós trazemos aqui sempre um entrevistado para aprofundarmos, um tema, uma pauta que é de interesse da coletividade, As comunidades, os vizinhos, os amigos, familiares podem também participar e comentar sobre o assunto que nós estamos trazendo nesta segunda-feira. O tema hoje aqui é como fazer denúncias de fraude, corrupção e assédio nas empresas via aplicativo, De acordo com a Associação Internacional de Investigadores de Fraudes, quase 40% dos desvios financeiros, por exemplo, são revelados por denúncias de empregados, fornecedores e clientes. As auditorias externas e internas desvendam apenas cerca de 20% dos casos. E os sistemas remotos de monitoramento, menos de 5% dos casos. A maior parte das fraudes só é descoberta quando algum funcionário faz alguma denúncia anônima. E é sobre esse assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho, com o João Vieira Uchoa, que está conosco aqui, CEO e fundador da SP Auditores, que desenvolveu uma plataforma que pode ser acessada via aplicativo para averiguar casos de assédio moral e sexual nas empresas, bem como casos de corrupção e enriquecimento ilícito. Já já o João Vieira está conosco aqui, conhecido como Uchoa também aí, entre os auditores, entre no mercado, Já já vamos conversar com ele. Antes eu tenho aqui os recadinhos para passar, lembrando que nós também entramos pela Rádio Trianon todos os dias de segunda a sexta-feira às 18 horas no Radar Paulista, Rádio Trianon no 740 do AM em São Paulo, 810 na Baixada Santista e também pelos aplicativos e pelo www.radiotrianon.com.br. Você participa também por e-mail, tem o radarpaulista@gmail.com, tem o twitter.com/renatadar, facebook.com/renatadar ou também Radar Paulista, E tem também o Instagram. No Instagram você digita Renato_Albuquerque 1 e participa também desta rede social. Lembrando também os nossos patrocinadores, O Radar Paulista tem os apoios do Reserva Cultural, a melhor programação de cinema de São Paulo. Fica na Avenida Paulista 900, no térreo. E ali também tem um complexo gastronômico muito bacana, um café gostoso, livraria, videoteca e também um bistrozinho para você fazer um almoço de negócio, jantar com a família, com o namorado, com a namorada, enfim, se divertir. E a programação de filmes do cinema você confere no www.reservacultural.com.br. Tem também o Mais Espaço Lazer, o sucesso do seu evento Cora Verde, amplas instalações, você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço Lazer. Mais informações você obtém no facebook.com/Mais Espaço Lazer. Tem ainda o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações também você obtém no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, tudo junto, tá aí na tela. E também a nossa aqui, BCC Television, onde você produz, divulga seu negócio, sua empresa, produz o seu vídeo institucional, sua reportagem, seu programa aqui no canal, nos canais da emissora, Você pode falar aqui com a Luciana, com o Verão, com o Bernardo, com a Betânia, equipe super profissional aqui da BCC Television. Você obtém mais informações no site, do www.bcctelevision.com e também no telefone tá aí, 3641-9876, tá certo? Então, dados os recados, vamos então tratar aqui do nosso tema, da nossa pauta desta segunda-feira com relação a denúncias de fraude, corrupção e assédio em empresas por meio de um aplicativo. Está conosco aqui o João Vieira Uchoa, CEO e fundador da SP Auditores. Muito boa tarde, boa noite, porque também a gente retransmite o programa à noite, viu, Uchoa? A gente agradece demais sua participação aqui no Radar Paulista. Boa tarde e boa noite para todos. Bom, Uchoa, vamos começar aqui falando da questão do aplicativo propriamente dito. Como é que nasceu o aplicativo, a ideia do aplicativo, por que vocês resolveram criar essa plataforma? Só fazer um adendo que a gente fala aplicativo, mas na verdade todo o acesso dele é por meio de uma plataforma. Nós não disponibilizamos como aplicativo, porque para você utilizar um aplicativo você precisa se identificar, fazer alguma troca. Bom, ela surgiu, nossa primeira ideia de elaborar essa plataforma foi em 2013, logo que saiu a Lei Anticorrupção. Nós verificamos que a própria Lei Anticorrupção e o programa de integridade que existe hoje, eles trataram sempre das relações entre empresas privadas e os órgãos públicos. Certo. E a gente sabe que a corrupção ela sempre existiu,
não só nessa relação. Você tem a corrupção de um fornecedor com um comprador, de um fornecedor com aquele gestor que aprova o serviço, a medição do serviço, de um gerente comercial com um cliente, o conflito de interesses entre funcionários que gera prejuízo para uma organização. Eu fiscalizo o meu amigo, a minha amigona, o meu tio, o meu primo, onde as empresas deixam parentes trabalhar, o meu namorado ou a minha namorada, e até que ponto esse grau de parentesco, relação amorosa ou de amizade não interfere no julgamento, eu não desconto a sua ausência, não faço o seu desconto da assistência médica adequadamente. Então, pensando nisso, aliado a um cliente nosso que tem ações no mundo inteiro, e ele tinha esse conceito do quê? Eu não quero ter algo só para dizer que eu cumpro a lei anticorrupção. Eu quero ter algo além disso, eu quero ter algo que ele traga a ética como um valor mesmo entre os nossos funcionários e da relação de qualquer agente externo nosso, um cliente, um fornecedor, um concorrente nosso, um morador da região, um ex-funcionário, traga esse conceito de ética. Nós então aproveitamos isso, elaboramos essa plataforma onde um cliente, assim, um agente externo ou um funcionário tem acesso à denúncia e somente os funcionários podem também mandar uma reclamação ou uma sugestão. Porque a reclamação desmotiva e traz perda financeira para a organização. Eu reclamo de algo que me incomoda. Então a empresa falou assim, eu não quero um funcionário incomodado. Se a reclamação dele proceder, nós vamos resolver esse problema. Assim como qualquer boa ideia. Na nossa carreira de consultora, auditora, em mais de 28 anos, quando nós vamos fazer um levantamento de um processo de uma empresa para ver gerenciamento de riscos, a gente conversa com quem cuida do dia a dia do processo. Essa pessoa conhece melhor que qualquer executivo. E essas pessoas vão ter as melhores ideias. Certo. Então a empresa falou, quero também escutar nossos funcionários. A partir disso, nós investimos aí quase R$1,5 milhão no desenvolvimento da plataforma. desenvolvimento dessa plataforma. Só voltando um pouquinho, na verdade você tem uma empresa já Sim, há 15 anos a SP Auditores, né? Ela trabalha já há 15, nós somos especialistas em consultoria, gerenciamento de riscos e auditores internos de várias organizações. Tá, quer dizer, a sua empresa não foi criada a partir da plataforma, mas antes disso, Sim. E aí você traz essa plataforma a partir da Lei Anticorrupção de 2015. Sim, e atrelando toda a nossa experiência como gestor em organizações e como auditor e consultor. E vivenciando várias situações, né? Então nós vimos que, primeiro, para uma pessoa se sentir segura, ela tem que ter um canal onde ela tem a garantia absoluta que ela vai ter o anonimato e a privacidade dela preservada. A nossa metodologia garante isso. Por quê? Nós conduzimos o processo do início ao fim. Ou seja, a denúncia, a nossa equipe que capta a denúncia, nós que vamos fazer toda a investigação, sem ninguém na organização ter acesso a esse conteúdo de uma denúncia, a não ser um comitê, onde geralmente é o presidente da empresa, um presidente de um conselho e o compliance officer. Essas três pessoas. Como que as pessoas se protegem, haja vista que você está dizendo que as denúncias são feitas de maneira anônima? Isso. Então, como é que essas pessoas se protegem? Se protege da seguinte maneira, ela não precisa se identificar. Ela é uma plataforma... plataforma... Não tem o IP lá do computador? Não, nós não fazemos monitoramento de IP, até porque não é o objetivo disso. O que você quer... Tanto que assim, a plataforma está hospedada no site dos nossos clientes, mas quando qualquer pessoa clica para acessar a plataforma, ele vai perceber que vai direto para os nossos servidores que estão hospedados no Azure. Então não entra na rede de nenhum cliente nosso para evitar que um administrador de rede ele consiga saber que o seu celular empresarial, aquele notebook ou um desktop da empresa acessou o portal. Sempre a pessoa acessar da empresa, ele pode até ver que a pessoa acessou, mas ele não vê o conteúdo. Então, para evitar isso, nós falamos para os funcionários, nos workshops que nós damos para implantar a metodologia. Vai lá no Cybercafé, na casa da sua tia, da sua avó, você vai lá, acessa o portal, manda a sua mensagem para nós, se você quiser mandar 1 milhão de linhas, você escreve, anexa quantos arquivos quiser, e aí no final a pessoa recebe um login, senha que é só da mensagem dele. E essa vai ser a forma que ela vai conversar conosco. Ela vai acessar o extrato dela, ver se nós precisamos de um complemento. Ela recebe isso por e-mail? Não. Ela justamente assim, ela vai na plataforma, ela manda a denúncia dela, no final da denúncia dela já sai o primeiro prazo. Tá. Tudo tem prazo, né? Ou seja, começa por isso. Você não vai mandar uma denúncia e alguém fala assim, vamos analisar se é averiguada. Não. Em até 20 dias, você tem lá a nossa análise e se nós precisamos de um complemento.
para evitar o que isso? Denúncia é coisa séria e precisa ser comprovada. Sim. Então eu não gosto de você, vou mandar uma mentira. Fala assim, o Renato rouba. Então são auditores especializados nesse tema que vão analisar e vão falar o seguinte, olha, mas desde quando o Renato faz isso? Como ele faz isso? Sozinho ou com o Shoa? Certo. E a pessoa sabe que nós avisamos o usuário que ele mandou algo genérico e nós precisamos dos dados para complementar, fazer a nossa investigação. E se ele não mandar isso em até 180 dias, é muito prazo? Sim. Mas se em 180 dias ele não mandou as respostas que nós perguntamos, essa denúncia é encerrada por falta de envio de um complemento. Certo. E isso é muito bom, porque quando ele abre o extrato dele, ele fala para alguém, essa plataforma não funciona. E a pessoa abre o extrato e vê que tem uma linha com complemento nosso, ele não respondeu, então foi a pessoa que não deu continuidade. E a gente percebe pelo próprio conteúdo de algumas mensagens que a pessoa às vezes quer se vingar de alguém e mandar algo, mas o questionamento é justamente para isso. Ou alguém que denunciou algo que escutou, mas não conhece o detalhe. Então, com essa forma de interação, o usuário se sente seguro, ele sabe que ele está anônimo. Aí tem uma coisa que é muito importante, né, que a gente vê muito no mercado, a própria lei de integridade fala isso. Você tem que ter um 0800. O 0800 ele é frágil para quem quer fazer uma denúncia de assédio moral, assédio sexual ou discriminação. Por quê? Isso é algo de cunho privado. E para você comprovar, a gente precisa saber quem que é a vítima. Então, se a vítima sabe que isso vai para um 0800, se isso é captado por uma empresa externa, mas é um funcionário interno que vai conduzir uma investigação de uma denúncia, ela fica com medo de represália, porque eu posso estar denunciando um diretor e esse diretor saber que eu denunciei ele, ser demitido. Conosco isso não existe. O usuário ele se identifica se ele quiser, mas nós falamos que num caso desse assédio sexual ele tem que se identificar. Ele pode escolher, ele deixa o e-mail dele ou o telefone, nós vamos confirmar. Seu e-mail a gente não sabe se é seu, nós não somos polícia, agimos dentro da lei. Mas o celular a gente usa artifícios de engenharia social, que é para confirmar que aquele celular é seu mesmo. Isso confirmado, entramos em contato, para que a pessoa nos mande, né, nos ajude com evidências que comprovem aquele assédio sexual, assédio moral ou discriminação. E isso é levado para um comitê. Esse comitê da empresa, tá, com a nossa participação. E outra coisa que é muito... Você diz da empresa que fez a denúncia? O nosso cliente contratou que tem um portal. Do funcionário do nosso cliente, ou pode ser um fornecedor que falou, olha, determinado gestor aí do meu contrato me assediou moralmente, me ofendeu. Pode ser, uma coisa que eu vou fazer um adendo rápido, Renato, uma coisa muito importante. Todo mundo acha que o pessoal da limpeza terceirizada são invisíveis. E você precisa ver como é impressionante as denúncias que chegam desses terceiros que estão no dia a dia, que escutam várias coisas. Portaria, limpeza, segurança, só que antes eles falavam o quê? Eu não vou me envolver nessa situação que eu posso perder meu emprego. Mas quando eles sabem que tem a nossa plataforma naquela empresa, eles denunciam. E aí o que acontece? Outra coisa, além de ter toda essa blindagem do usuário, uma cláusula contratual nossa com as empresas é o quê? Nenhum funcionário aqui dentro é imprescindível. Não importa o tempo de casa ou o cargo dele. Se tiver uma denúncia e for comprovado, ele tem que sofrer as sanções. Isso é o nosso compromisso com a auto-administração. Se uma empresa não assinar o contrato com essa cláusula, nós não entramos na organização. Agora, quer dizer, uma pessoa não pode fazer uma denúncia se a empresa não contratar a auditoria de vocês? Não, se não contratar a plataforma, porque nós fazemos toda a gestão. Então, ou seja, a empresa tem que ter o portal contratado para que nós façamos toda essa gestão da recepção, da condução e da conclusão. Conclusão numa denúncia em até 120 dias. E qual seria a principal vantagem da pessoa que está fazendo a denúncia? No sentido de que ela, supondo que ela faça, que nem você disse, o 0800... e possa ter aí a gravação. Isso seria um ponto. Teria alguns outros pontos aí? Sim, além de ter a gravação da voz dele, você tem a questão de pode ter um aparelho de bina, e você tem a questão que ela vai falar algo para alguém e essa pessoa acaba até se transformando talvez num telefone sem fio. Ele vai interpretar o que a pessoa está dizendo. A nossa plataforma, a pessoa escreve do jeito dela. Né? O que é importante, a gente até fala assim, a gente não quer perder o cliente na loja ali. Então ele escreve com a simplicidade dele, no jeito dele, mas dá o recado dele. E você tem uma comunicação direta conosco. Então você não tem intermediários. Né? Mas agora, a empresa que contratou o serviço, de repente descobre-se que lá há um esquema fraudulento e criminoso dentro da empresa. Essa empresa contratou vocês. Vocês teriam força para, vamos dizer, mudar, inclusive, os cargos ali
diretivos da empresa Sim. numa questão como essa? E uma outra pergunta, uma empresa que de repente tenha um esquemão lá, dificilmente vai contratar o serviço de vocês também. Justamente. Então, a primeira pergunta, sim, porque esse é um compromisso. A partir do momento, vamos supor, vem uma denúncia contra o próprio presidente. Quem que é o nosso acesso? Conselho de administração. O presidente vai saber que vem uma denúncia contra ele. Nós vamos direto ou no Conselho de Administração, se é uma SA, ou nos acionistas, se for uma empresa que não é uma SA, mas tem os proprietários. Então a gente tem essa linha direta. Ou seja, o compromisso é que é um diretor, foi comprovado, ele vai ser excluído da organização. Uma coisa muito importante também, quando você fala uma empresa que tem um esquema desse não nos contrata, não. Teve uma empresa que nos procurou e o empresário falou o seguinte, olha, eu quero, mas determinadas pessoas aqui dentro eu não posso, que são imprescindíveis. Eu falei, olha, eu agradeço, nós não podemos trabalhar. Por quê? A credibilidade é o alicerce da ferramenta. A independência é a credibilidade. Então, nós não podemos colocar o nosso nome, risco a nossa imagem. Então, nós abrimos mão em função de que não é só uma plataforma, é um conceito que nós acreditamos. Né? Porque a honestidade é algo que tem que ser de berço, não é uma virtude, como se diz hoje. É um valor que leva em consideração em contratar alguém. Algo não, isso é de berço. Tá. Né? Recentemente nós tivemos aí essa questão do juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol com a divulgação das mensagens. Você não acredita que esse tipo de notícia, esse tipo de vazamento de informação tire um pouco da confiança e da credibilidade que as pessoas têm ou teriam nessas plataformas, na medida em que você está dizendo, você está assegurando aqui que todas as possibilidades de divulgação são, vamos dizer, preservadas e tal. Mas acredito que, imagina uma autoridade com o poder do juiz Sérgio Moro, do procurador, ali motivados por uma ação bastante relevante para a opinião pública, naquele momento talvez estivessem bastante confiantes no aplicativo que eles usavam ali. Como é que você garante completamente que essas informações não chegariam a quem de direito, vamos dizer, em termos de ser acusado, vamos dizer assim? Tá. São duas coisas. Primeiro vamos falar da tecnologia. Quando o usuário manda uma mensagem para nós só de texto, tudo, quando ele coloca o botão Enter, 100% daquilo é criptografado. Ou seja, a mensagem dele é embaralhada, só na ponta nós acessamos. Eu mandei uma foto, um áudio de uma gravação, a gente corta isso em código binário, também é criptografia. Então, vamos dizer que um hacker interceptasse a nossa mensagem, ele não consegue juntar. Só nós que nós temos criptografia na outra ponta. Então a gente está falando da ferramenta, da tecnologia embarcada. Com relação a isso, a gente fala que o portal ele é que nem rádio peão. Essa empresa que ele já vai fazer 5 anos, nós tivemos vários casos de situações que o usuário se identificou, questões de assédio, questões de desvio de recursos e tudo. Houve as sanções e a pessoa nunca foi exposta. A gente fala que essa é a melhor publicidade para o portal. E quando as pessoas... E é lógico, às vezes o colega fala assim, poxa, eu fiquei sabendo que fulano... E se ele quiser comentar, ou se vê certas situações, poxa, fulano não está mais aqui. Porque às vezes os funcionários sabem, olha, fulano não tinha relação com o fornecedor, está fazendo isso errado. Quando vê, né, que foi implantado o portal, é uma coisa que se arrastava há anos, de repente aquele funcionário e fornecedor não estão mais lá, o pessoal começa a falar assim, poxa, funciona. Tanto que nos 2 primeiros anos, em todos os nossos clientes, as denúncias são quase 60% do volume de mensagens. Reclamações em segundo lugar e sugestão em terceiro. Quando começa a chegar na curva do 3º ano, o número de denúncias cai, porque você começa a ter um saneamento ético da organização e quem faz coisa errada percebe que não tem mais espaço, porque é denunciado e é averiguado. As reclamações, elas até aumentam, as sugestões aumentam, porque o pessoal vê que uma reclamação que nós analisamos e ela procede, tem o nosso aval, porque às vezes a pessoa fala, pô, mas eu vou reclamar, sempre reclamando disso, ninguém fez nada na empresa. Quando nós estamos conduzindo o assunto, o gestor, quando ele fala assim, o show reclamou disso, não procede, a gente fala, prova para nós que isso não procede. Se ele não der as evidências, ele vai ter que classificar como procede e resolver aquele problema. Mesmo com uma ideia, a gente fala assim, não é viável no momento, por quê? A lei não deixa, a gente vai ver se a lei não deixa. Se deixar, e for boa para a empresa toda, ela vai ser implementada e tem um plano de ação que o usuário sabe quantas áreas vão resolver aquele problema e implementar aquela ideia e nós vamos acompanhar a implementação. Então, assim, você garante, né, essa questão do Sérgio Moro,
Então nós nunca tivemos a metodologia já toda criptografada e a condução é a grande prova disso, que ninguém é exposto. Tá. Bom, tem aqui a participação da Bruna, dizendo que fala de São Paulo, perguntando, a plataforma pode ser acessada pelo Ministério Público e Justiça? Seria de grande valia para a administração pública para desvendar desvios ilícitos. Aí nós temos que dizer o seguinte, você fala que o Ministério Público acessar, ele, na verdade, se o Ministério Público contratar esse trabalho ou um governo contratar esse trabalho, porque o Ministério Público em si, para ele acessar, ele pode saber que na empresa, como a gente tem clientes nossos que fazem um programa de integridade, o Ministério Público ele sabe que existe a plataforma e vê que ela funciona. Que quem pode acessar é o usuário. Então o Ministério Público não tem acesso a isso, a não ser que ele nos contrate para que a plataforma seja um produto que o Ministério Público passe a oferecer para os funcionários do Ministério Público, a Controladoria... Mas do Ministério Público especificamente. Não, ele não teria acesso não tem aos acesso. Processos que estão lá correndo. Não tem acesso. Tá, ninguém tem acesso a não ser nós. E não existe uma obrigação de ter acesso a isso, porque justamente é uma coisa privada. Tá? Então isso não teria. Até assim, teve até uma prefeitura que nos procurou e nós explicamos para ele, olha... nós vamos ter que aí fazer um intercâmbio, que em determinado momento pode ser que tenha uma denúncia que seja necessário envolver o Ministério Público e a Controladoria Geral. Então nós vamos pegar essas evidências e encaminhar para esses órgãos, que vão ter que dar continuidade no processo. Entendi. Quer dizer, não há a menor possibilidade é que as pessoas assim podem estar confundindo o fato de ser uma denúncia aberta, né? Vamos dizer, questão ligada a poder público. Não, ela é uma denúncia que ela tem a ver das relações que essa empresa tem entre funcionários e fornecedor, funcionário e um cliente, funcionário e alguém da comunidade, funcionário privado da empresa com um funcionário público. Tanto que nos nossos clientes, a gente orienta também que uma boa governança, uma boa compliance, você deve fazer o quê? Num código de conduta e ética profissional. O meu funcionário da área fiscal vai falar com alguém da prefeitura. Ele não vai sozinho, ele vai com alguém que seja um par dele, não um subordinado ou um chefe dele. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer essa reunião em conjunto lá com o funcionário da prefeitura ou da fazenda, vocês vão voltar para a empresa, vão mandar um e-mail formalizando o conteúdo da reunião. Então são formas de você mitigar riscos até de um acesso indevido, uma abordagem de um servidor público com um funcionário interno e vice-versa. Não, porque eu também começo a pensar o seguinte, na medida em que, vamos dizer, uma fraude financeira que envolve recursos públicos, nessa medida você talvez tenha que abrir o leque aí da investigação, concorda? Sim, aí o que nós temos que fazer? Esse abrir o leque não é abrir quem denunciou, é se nós achamos evidências de que aquilo está acontecendo, aí nós vamos sentar com o jurídico da empresa, aí vai ser feito um boletim, uma queixa-crime. Pode chegar até... Pode chegar, mas em função de uma queixa-crime, porque existem evidências que está tendo ali transações ilícitas envolvendo alguém da área pública com algum funcionário em obtenção de vantagem. Já aconteceu isso alguma vez ou não? Não aconteceu. Por quê? Porque a denúncia era infundada. Nós verificamos ali que aquilo não aconteceu. Mas se tivesse acontecido, nós íamos fazer o quê? Chamar o jurídico da organização nesse coaching e falar, olha, a partir de agora, vocês vão fazer uma queixa-crime, fazer uma representação, e aí sim, vai entrar o Ministério Público, mas a partir disso aqui, olha, tem um relatório nosso dizendo que foi feita uma auditoria investigativa e as evidências comprovam que isso está acontecendo, mas nunca dizendo qual foi o usuário ali que denunciou. Entendi. Você preservando sempre totalmente a identidade. Essa é a base, né? Tá certo, sem dúvida. Bom, nós estamos aqui conversando, falando também assunto que tem muito a ver com tudo que a gente está vivendo nos últimos anos no Brasil, né? Essa questão da corrupção que assola o país aí nas instâncias aí políticas, que envolvem também empresas, né? Que, sem dúvida nenhuma, acabam tirando aí dinheiro público de muita obra que podia ser feita no país e também, principalmente dentro das empresas, que é o que o João Uchoa está contando aqui para nós a partir dessa plataforma, né? E a gente vai continuar falando desse assunto no segundo bloco. Quem tiver mais perguntas, aí como nós tivemos aqui a participação da Bruna, tiver mais perguntas, pode mandar para a gente, tem o zap, vou até deixar meu zap aqui, 973382873, você pode mandar sua pergunta que a gente faz aqui para o Uchoa, que está nos ajudando a entender como é que também funcionam as investigações
no âmbito destas empresas e também quando tem poder público, né, esse envolvimento, tá certo? Eu peço aí que você fique ligado aqui na BCC, a gente já volta para o segundo bloco aqui do Radar Paulista na TV. Até já. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, nesta segunda-feira, tratando, como eu disse aqui anteriormente, um tema que tem a ver muito hoje com o dia a dia do brasileiro, denúncias de corrupção, denúncias também de assédio, né, dentro das empresas, assédio moral, assédio sexual, são denúncias que podem ser feitas por meio de uma plataforma, essa plataforma que é administrada, aqui estamos com o João Vieira Uchoa, que é CEO e fundador da SP Auditores,
né? Você também é auditor, acima de tudo, né, Uchoa? Sim, E que a partir desse trabalho que você ganha esse expertise para poder desenvolver aí a plataforma. Aí, né, eu escondo a idade, mas eu já tenho quase 38 anos de experiência no mercado. Desses 38, 25 foram como auditores. Eu trabalhei numa empresa que hoje se chama PricewaterhouseCoopers durante 10 anos. Trabalhei na televisão auditores. Depois eu fui diretor e gestor de algumas organizações. E acabamos montando essa metodologia de auditoria, porque é bom você ter o conhecimento do outro lado da mesa. Sem dúvida. Não é só como auditor, mas você conhecer o dia a dia de uma organização, as relações, as várias áreas. Então, quando eu fundei a SP já vai fazer 15 anos, essa plataforma tem tudo isso junto, né? Toda essa nossa vivência, próprias situações no dia a dia, desvio de recursos, de como tratar a questão do assédio moral, assédio sexual, discriminação e dessa maneira. Inclusive, a Você S.A. desse mês, ela trouxe, né? Uma capa dela foi sobre o assédio sexual. E aí eu queria entrar justamente nesse tema, porque nós falamos até agora muito de fraude financeira e tal, mas o assédio moral e sexual, acredito que tem aí um componente, um viés pessoal muito particular. E nesse aspecto, eu gostaria de entender melhor como é que funciona uma denúncia e como é que vocês fazem a investigação para se chegar realmente às vias de fato e, de repente, até punir. E se uma denúncia dessa categoria, vamos dizer assim, pode chegar até a um caso policial? Sim, alguns exemplos práticos, né? Uma moça casada nos mandou uma denúncia dizendo, olha, eu sou assediada por o meu chefe, já vai fazer 2 anos, eu sou casada, meu marido inclusive trabalha aqui na empresa, não sabe disso, eu tenho várias mensagens. O que ela mandou para nós? O nome dela, o celular dela, o e-mail dela e anexou algumas telas de WhatsApp. Bom, primeiro, como você disse, é uma coisa muito pessoal e até que ponto eu posso querer estar prejudicando alguém devidamente ou realmente aquilo está acontecendo. Então, dentro da nossa imparcialidade, nós entramos em contato com ela e falamos, olha, precisamos ter acesso ao seu celular, porque hoje imagem qualquer pessoa edita. Então você vai até nós vamos até você, estivemos em contato com ela e falamos o seguinte, você tem que ter ciência que a partir do momento que você entregar o seu celular para nós, a gente vai olhar o seu WhatsApp, não só desse seu chefe, mas a gente pode olhar também outras mensagens que estão lá. Tudo bem? Ela assinou um termo, que nós precisamos de uma perícia comprovar que aquelas mensagens são verdadeiras, que saiu do celular dela, o dia, data e hora. E tinha lá 1 ano e meio de assédio mesmo. Ela até se esquivando, sendo educada, e esse executivo sempre indo para um lado, né, não muito adequado. Bom, foi comprovado. O que nós fizemos? Era um executivo com muitos anos de empresa, era considerado um dos melhores executivos da organização, na área dele. Reunimos o comitê. Mas por exemplo, ele faz alguns convites para... Ele fazia convites para ela, ele chegava para ela e falava assim, nossa, sua saia hoje está linda. Olha, eu sonhei que a gente estava num hotel hospedado e você apareceu só de toalha e desceu... Assim, coisas eu não vou... Não, sim, só para a gente ter E ela sempre ideia. desviando e falando assim, fulano, a gente tem reunião hoje, vamos tratar dessa questão aqui comercial com o cliente? Tá. Chegava ao ponto que às vezes, finais de semana, ele mandando mensagens para ela, falou, escuta... Estou na minha residência, com meu marido, isso não é assunto, né? Você está sendo... Só que aquela história, ao mesmo tempo ela tinha medo de perder o emprego. Tá. Né? É importante você falar isso até para ele ter uma ideia de como se inicia muitas vezes uma conversa de assédio, né? Sim. Como se demonstra isso na prática. Né? Ele querendo convidar ela para fazer algumas viagens, ela falando assim, mas não tem necessidade de eu estar nessa viagem com você, porque o meu suporte é apenas em termos de relatórios, eu não vou participar de nenhuma discussão comercial. Então a gente percebeu pelo próprio conteúdo, né? Tá. E é lógico que até alguém falou assim, poxa, mas por que ela não foi abrupta? Eu falei, mas a resposta dela aqui é a típica resposta que está sendo assediada e com medo de perder o emprego. Tá. Né? Bom, chamamos esse comitê onde nós participamos, o presidente, e aí tivemos que chamar alguém da área jurídica e o diretor desse rapaz, e a empresa queria fazer o quê? Mandar para justa causa. Nós queremos dar um exemplo aqui dentro, a gente falou, olha, só que justa causa, você vai ter que prestar queixa-crime, um boletim de ocorrência, ele vai saber que ela denunciou. Eu até brinquei, eu falei assim, você assiste Geraldo, Ratinho, sem fazer propaganda. Eu falei, quantos ex-namorados assassinam ex-namoradas por motivos totalmente fúteis? É verdade. Você imagina, você chama essa moça, chama ele e fala, ela te denunciou, foi comprovado, Rui, vem aqui amanhã e mata essa moça. A gente está pensando nem na imagem da empresa, mas ela é a família dela. Por isso que eu digo que é uma responsabilidade sim, gigantesca. A gente tem que fazer esse coaching, que às vezes a autoadministração, né, naquele
Não, vamos mostrar o exemplo. Não é bem assim. O principal é o quê? A empresa ficar livre do assediador e as outras mulheres. Então ele foi desligado por que motivo? Corte de custos. E ela está até hoje na organização, quer dizer, ou seja, ela é uma das pessoas que está desde o início da nossa ferramenta na organização e nunca foi exposta à situação, ela nunca ficou exposta de forma nenhuma. Então, essa questão da forma de tratar o assédio, tem situações inversas, que a pessoa às vezes tenta prejudicar alguém indevidamente. E aí então, também precisa tomar muito cuidado. Sim, mas por isso que no complemento, no questionário que a gente manda para o usuário, alguém falou assim, fulano gritou comigo, tá bom, quando que isso aconteceu? Data e hora e local. Dê o nome completo de outras pessoas que presenciaram esse fato, porque às vezes naquele local tem câmera. Outras pessoas que presenciaram o fato que nós possamos conversar, você tem certeza que vai nos dar um retorno disso. Então você envolve uma série de situações, e tem várias situações dessa que passaram aqueles 6 meses e o usuário não mandou o complemento. Isso tem algum período também ou não? Por exemplo, vamos supor que depois de um ano a pessoa gravou aquilo no celular dela e tal, aquilo incomodou, mas ela falou, não quero mexer com isso agora. E depois de um ano ela fala, eu quero agora eu estou mais sossegado, eu quero entrar com alguma denúncia contra essa pessoa. Pode. Tanto que assim, o portal, quando alguém está mandando a mensagem, um dos passos é você dizer quando que aquilo ocorreu, se continua ocorrendo ou vai ser uma data futura. E uma coisa que é muito importante, todos os funcionários da empresa, como somente eles têm acesso a reclamação, sugestão e denúncia, o público externo só denúncia, então eles não precisam de um login e senha. Todos os funcionários da empresa têm o mesmo login e senha para acessar a plataforma. É diferente do login e senha da mensagem dele, que é só dele. Entendi. Esse login e senha não muda nunca mais. A gente fala que é melhor que o Highlander. Highlander morreu. Por quê? Eu saí da organização, passou 2 anos, eu resolvi mandar uma denúncia que eu nunca tive coragem de mandar, uma reclamação e sugestão. Então isso é transparência absoluta. Não, isso é importante você estar falando, porque muitas vezes a pessoa realmente, num primeiro momento, ela fica meio assim, constrangida e depois, num segundo momento, depois de algum tempo, ela resolve realmente tomar uma atitude. Então, você está deixando claro que é possível fazer esse tipo de denúncia depois desse período. Né? E é impressionante, né, Renato? Porque assim, quando aparece uma denúncia e tem o primeiro procede, existe uma contaminação na organização que é muito engraçado, né? A gente fala engraçado, mas isso é muito sério. Nós damos workshops. Normalmente, quando a gente termina um workshop, à noite entram várias reclamações, várias denúncias, porque quando as pessoas veem que somos nós que conduzimos, como funciona, a seriedade, principalmente que a empresa quer que aquilo seja resolvido, o funcionário fala, opa, as coisas mudaram. Tanto que a gente fala assim, quando você escolhe lá uma área, o primeiro da lista é o presidente. Nós falamos, quem que é o número 1 dessa lista que pode ser denunciado? O presidente. Por quê? Se ele está exposto ao portal, ao PCI, ninguém abaixo dele aqui na empresa está livre. Então, se alguém falava que era amigo do rei ou da rainha, isso aqui dentro acabou na organização. Não tem qualquer importância. E tem aqui também a pergunta da Simone de São Paulo, perguntando como faço para ter acesso à plataforma. Opa, ela pode entrar no nosso site, www.spauditores.com.br, pode entrar em contato com a nossa empresa, no telefone 11 30 40 30 51. Nós vamos até a empresa dela, apresentamos o produto e adaptamos o produto. Tem organizações que falam assim, eu quero ter denúncia, mas eu não quero ter denúncia, reclamação e sugestão. Eu só quero denúncia e sugestão. Eu quero denúncia e reclamação. Então, tem várias você pode amoldar ali a plataforma. As empresas, todos os nossos clientes acabaram aderindo à reclamação, sugestão e denúncia, porque eles percebem até que o próprio PCI, ele funciona como uma ferramenta de gestão, ele muda até alguns hábitos culturais. Alguém fala para nós, poxa, aquela pessoa que nunca dava bom dia, era hiper mal educado, com a implantação do portal, começou a mudar a postura, passou a nos tratar com mais cordialidade. Fala, de repente você denunciar. Você denunciar porque eu falo bom dia, é melhor começar a falar, né? Eu posso dar mais 2 exemplos rápidos. Uma situação no workshop que nós falamos o seguinte, né? Nós somos uma empresa que alguém falou assim, poxa, mas a nossa filial aqui, a gente não tem acesso ao lucro. A gente falou, pessoal, vocês têm que pensar o seguinte, a empresa existe para dar lucro. Se tem alguém desviando recursos de forma ilícita, a empresa não dá lucro, o que ela faz? Corta benefícios, depois corta emprego. Então não é porque você não participa no resultado que é justo alguém estar tirando o seu benefício ou o seu emprego porque está se favorecendo de forma ilícita. E um outro até brincou e falou assim, poxa, meu chefe pede para eu bater o ponto e continuar trabalhando. Eu falei, isso é ético? Não. Ele falou, mas eu estou anotando na minha agendinha, eu vou sair daqui e vou colocar a empresa na justiça. Eu falei, isso também não é ético.
Porque se você acredita em ética, você resolve no presente, não é no futuro. Fica esperando. Então essa interação também, com os funcionários é muito bacana. Sim. Porque eles começam a enxergar coisas que eles não enxergavam e veem que a organização está indo para um outro nível de conscientização de ética, né? E nas relações. Agora é importante dizer que como por exemplo a Simone está perguntando aqui, não sei se ela é uma usuária física, né, uma pessoa física ou jurídica, é para pessoa jurídica, pessoa né? jurídica. É não dá para você ter o portal como pessoa física, tem que ser na pessoa jurídica. Exatamente. E o portal, ele se mantém a partir destas inscrições. Quer dizer, as empresas que mantêm o seu, ou tem alguma outra forma de financiamento, algum apoio, alguma propaganda, como é que se mantém? Não, ele se mantém especificamente pelas contratações que são feitas pelos nossos clientes. Na verdade, a gente investiu nele, até porque a gente brinca, né? Fala que ele é um oceano azul, que você não tem metodologia similar no Brasil, nem ferramenta com essa metodologia embarcada dessa forma, né? Nós procuramos realmente tratar algo, por quê? Não foi só a questão comercial, foi a essência. Né? Como é que isso vai funcionar de fato? Para funcionar tem que ser conduzido dessa maneira. E uma outra coisa que as empresas têm como valor agregado é que quando você descobre a causa de uma fraude, de uma denúncia, nós, pela nossa formação como auditores, nós damos as ações corretivas para mitigar o risco daquilo continuar existindo. Sim, e consequentemente gerar, às vezes, uma economia. Não, economia, redução de perdas, porque assim, às vezes a pessoa fala, pô, a gente está preocupado com o desvio financeiro. Como assédio moral, discriminação sexual traz prejuízos? Porque chega ao ponto, teve até um ponto que nós fomos um cliente que um grupo de funcionários nos procuraram, os funcionários estavam começando a sabotar a operação na organização porque aquela pessoa praticava assédio com eles e tinha um apoio do gerente da unidade. Então, eles vieram até nós pedindo socorro, porque estava chegando uma incidência muito grande e nós fizemos uma situação de entrevistar todos os funcionários de uma outra cidade, pessoas em salas diferentes, fomos conferindo as histórias. A empresa foi lá e demitiu esse executivo, porque realmente, assim, até olhando os índices de produtividade, eles tinham caído. Então as pessoas, ou seja, para nós foi muito gratificante para a empresa também. Eles não imaginavam de maneira nenhuma o que estava acontecendo, porque as pessoas não tinham acesso. O executivo sempre apresentava os números na reunião do board e tudo, está indo tudo muito bem, mas isso desmotivava. Tá. Agora, pelo que você está dizendo, até estou fazendo aqui uma imagem de que as empresas que contratam a plataforma normalmente são empresas que visualizam ali algum setor ali que está sendo mal gerido, que ela visualiza ali alguma possibilidade de fraude ou denúncias de assédio, ela já entra com algum ponto de interrogação, ou empresas que, vamos dizer, estão em calmaria nessas áreas também contratam a plataforma? Nas duas situações, até porque a gente tem que pensar o seguinte, a partir de um momento, né, que o seu processo é descentralizado e você depender de pessoas para tomar decisão, você tem uma série de riscos inerentes ali no processo. É o que a gente fala. Inclusive, nossos clientes, quando a gente começa a atuar no portal, eles acabam nos contratando para serem os auditores internos. Porque a gente percebe, com as próprias sugestões, a gente percebe o seguinte, manual de normas é uma coisa fria. Né? A pessoa, por que você faz isso? Porque está no manual. Não, você tem que ter consciência que cada função sua na empresa tem um risco atrelado. Você entendeu isso? Entendi. A partir do momento que eu fizer aquilo de forma consciente, eu estou expondo a empresa de forma consciente a um risco. Então as empresas, independente, porque o que eles olham é a essência de como funciona a plataforma e os benefícios que ela traz. Certo. Né? Em todos os aspectos, principalmente quando a gente fala de saneamento ético, é aquilo que eu disse para você, de 3 a 4% do faturamento bruto tem impacto. Sem dúvida. Nós chegamos a ter um cliente que representou quase 8%, porque partindo de uma situação na área comercial, nós fomos chegar a despesas de viagem, locação, assim, tinha uma cadeia junto nesse processo inteiro que a empresa não imaginava, e causado por 2 únicos funcionários, mas era uma rede grande. Né? Entendi. Por quê? Pessoas, né? E você precisa ter nas empresas controles preventivos, esse sistema é burro. Né? Se a qualidade dos dados que você coloca no sistema, ele vai te gerir aquilo. Então as pessoas estão muito mais preocupadas em produzir e não em fazer a revisão daquilo, né? Monitoramento. Tem uma pergunta aqui do Leonardo também, assim, gostaria de saber do show se a plataforma é acessível
ou seja, se a empresa paga o valor por usuário, quer dizer, aí depende do número de empregados. E eu gostaria de acrescentar uma pergunta aqui também, quer dizer, quando há uma denúncia e há ali uma investigação, uma averiguação que vai demandar um estudo maior, uma análise maior, se também há um custo adicional quando acontece isso. Perfeito, vamos lá. A empresa ela paga uma mensalidade para nós. Nessa mensalidade, não é uma mensalidade alta. São valores muito bem acessíveis, quando você até divide isso pelo número de funcionários e os benefícios que traz. Nessa mensalidade, o que está embutido? Nós recebermos todas as mensagens de denúncia, sugestão e reclamação, fazermos a análise das denúncias, conduzirmos todo o processo de reclamação e sugestão, que é o quê? Pega as reclamações e sugestões, manda para os gestores das áreas, estavam sendo reclamados e sugeridos. Verifique e valida a resposta deles. Apresenta para o board e acompanha o plano de ação até a sua implementação. Tudo isso está no valor da mensalidade. O que nós cobramos também, a parte, uma vez só, é o workshop. É um valor simbólico também para treinar todos os funcionários. E depois a denúncia, nós fazemos um orçamento específico à organização. Falamos, olha, aqui nós vamos precisar investigar talvez 1 ano, 2 anos. Nos clientes, que nós também somos auditores internos, isso é muito bom, a gente acaba redirecionando o orçamento da auditoria interna para áreas que nem se imaginavam que seria importante se fazer uma averiguação de denúncia. Certo. Né? Então são valores assim, todos os nossos clientes... Isso vai depender muito também da investigação que vai ser feita, Sim, né? e outra coisa, a gente acaba se pagando, porque quando você identifica aquelas causas e você cria os controles preditivos para mitigar que aquilo volta a acontecer, você está ali já gerando uma economia futura das perdas que são existentes até de vários anos. Sem dúvida. Bom, Uchoa, infelizmente nós estamos terminando o Radar Paulista na TV. Agradeço demais a sua presença, os seus esclarecimentos. Acredito ter sido de muita valia aí para todo mundo que está acompanhando. E para a gente finalizar, a partir de tudo que nós conversamos, gostaria que você finalizasse uma mensagem, quiser deixar novamente seus contatos, fique à vontade. Tá bom. Eu acho que o importante nessa questão de integridade, de ética, é que as empresas evoluam para essa questão, principalmente nas gerações futuras, né? As nossas já estão com essa mentalidade, as futuras também, porque a ética é um valor muito importante em qualquer relação. Então não tem mais espaço para você tirar vantagens indevidamente. Certo. E quem quiser ter acesso a conhecer um pouco do PCI, no nosso site www.spauditores.com.br tem um hot site do PCI explicando ali sobre a plataforma. O meu e-mail é o showa, né, uchoa@spauditores.com.br. O nosso telefone é 11 30 40 30 51. Ligue para nós, a gente marca uma visita, apresenta o produto e esperamos que... a gente tem conseguido aí grandes avanços. Provavelmente vai ter uma reunião com a Controladoria Geral para discutir essa questão da possibilidade de mudanças até no programa de integridade no formato dos canais de denúncia. Tá certo. Parabéns pelo trabalho. E é um trabalho importantíssimo, né? Como nós dissemos aqui no início do Radar, essa questão que envolvem fraudes, envolvem pessoas muitas vezes criminosas dentro das empresas e que as empresas precisam se precaver justamente contratando esse tipo de serviço que é fundamental para que as empresas tenham mais ética e transparência em seus negócios, tá certo? A gente vai ficar por aqui, lembrando que nós temos Radar Paulista também todos os dias das 18 às 19 pela Rádio Trianon. Uma excelente semana a todos e até segunda-feira, né? Segunda-feira que vem com o Radar Paulista na TV, novamente aqui. Acho que vai ser feriado, mas nós vamos estar aqui, viu? Segunda-feira, né, Luciana? Vamos trabalhar, né? Trazendo mais um tema aqui no Radar Paulista na TV. Excelente semana, um grande abraço e até lá.